Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre fertilização in vitro, nosso assunto preferido por aqui? Hoje eu escolhi falar dentro da fertilização sobre o que acontece com os embriões, que na verdade ainda são blastocistos, que não são implantados, do que se alimentam, onde vivem. Se tu é novo por aqui, tu nunca viu nenhum vídeo meu, dá uma olhadinha sobre os vídeos que eu fiz sobre como foi a minha fertilização in vitro pra te entender um pouquinho mais sobre esse processo. Mas enfim, vamos lá. Quando a gente faz a fertilização in vitro, é normal a gente gerar vários blastocistos que depois vão virar embriões, depois vão virar fetos, né? Ou viram fetos depois embriões, agora não me lembro da ordem. Mas enfim, por que é normal? Porque quase em todos os casos, para fazer a fertilização in vitro, se faz uma indução super de ovulação, né? Então a gente libera, ao invés de liberar um óvulo no ciclo, a gente vai liberar vários. No meu caso, eu acabei liberando 11 óvulos. Dá uma olhadinha ali nos vídeos que tu vai entender melhor, tá? E esses tec-tec-tec que vocês podem ouvir de vez em quando é a minha cachorra caminhando pela casa. Mas voltando aqui então. Então, eu liberei 11 óvulos e desses 11 óvulos a gente acabou conseguindo fertilizar 10. Então, no final de todo o processo, o dia que a gente foi implantar, nós tínhamos 3 blastocistos aptos para implantar. E por condições técnicas do blastocisto, como eles estavam bem desenvolvidos, a qualidade deles era boa, e também por opção nossa, por acreditar que uma gravidez gemelar pudesse trazer mais riscos e outras questões nossas até financeira, né, gente, de espaço na casa, de logística, de como cuidar de bebês, nós, juntamente com o médico, acabamos optando por implantar somente um. Então, nós ficamos com 2 blastocistos de reserva. Esses blastocistos, eles obrigatoriamente têm que ser congelados. Tu não pode descartá-los ele no primeiro momento, tá? Pelo Conselho Federal de Medicina, eles são obrigados a ficarem 5 anos congelados, tá? Então, uma mulher que liberou, sei lá, 20 óvulos, teve os 20 fertilizados, ela vai ficar com 13, por exemplo, blastocistos lá congelados, tá? Logo depois que implanta, a gente fica, na clínica que eu fiz, tá? A gente fica meia hora deitada, porque tem estudos que quando fica deitada, a chance de implantação é maior. Ali veio um relatório, então, para nós dos blastocistos, quantos que tinha gerado, quantos que tinham chegado até aquela fase de implantação, e a gente teve que tomar algumas decisões. Não sei quando que não sei quando as outras clínicas colocam isso pro casal, mas com certeza todas colocam isso porque é obrigatório, porque tem que deixar lá arquivado, porque é um assunto muito sério, né, gente? É o material genético das pessoas. Então, algumas coisas que a gente teve que decidir lá. Em caso de separação, o que acontece com os blastocistos? Em caso de morte de um dos cônjuges, né, o que acontece com aqueles blastocistos? A mulher, por exemplo, se meu marido morrer, eu posso implantar aqueles blastocistos sozinha? Se eu morrer, ele pode implantar aqueles blastocistos em outra mulher? Gente, são questões bem difíceis. Em caso de morte dos dois, o que acontece? Nós optamos que em caso de divórcio, separação, aqueles blastocistos não podem ser usados por ninguém, tá? E por que isso, gente? Porque olha só, é material genético, tá? Então isso gera responsabilidades, tá? Então, se por acaso eu e meu marido a gente se separa e eu implanto aquele blastocisto e vem uma gestação e eu tenho filho, ele é responsável por essa criança que está nascendo, que talvez ele não queria que estivesse nascendo de mim, porque a gente está separado. São questões éticas muito complicadas, né? Em caso de morte, nós optamos por, se nós dois morrermos, a gente não sei o que acontece no celular, ele simplesmente para de gravar, tá? Mas vamos lá, continuando. Em caso de morte dos dois, nós optamos que os blastocistos vão ser descartados,
tá? Eles não podem ser usados por ninguém. E se ele morrer, eu posso usar, tá? Porque, gente, o problema de infertilidade físico é meu. Se tu quer saber qual é o meu problema e como que eu descobri, enfim, vou deixar aqui o endereço do blog na descrição do vídeo, que ali eu conto direitinho. Como a restrição física de gestar é de engravidar naturalmente, que de gestar eu não tenho nenhuma restrição física. Tá aqui o Pedro, que não me deixa mentir, né? Nós optamos por isso, então. Eu poderia usar os blastocistos, que é material genético dele. Isso tem implicância mesmo ele estando morto. O meu filho vai ter direito a direitos hereditários caso os pais do meu marido deixem alguma coisa, tá? São questões bem complicadas que o casal tem que conversar e tu tem que tomar as decisões. Então, a gente tá com 2 lá congelados, eles são obrigatórios, eles têm que ficar obrigatoriamente congelados durante 5 anos. Dentro desses 5 anos, eu posso optar por descongelar ele antes para uma nova gravidez. Então, se daqui a 2 anos nós optarmos por fazer uma nova tentativa de gestação, a gente tem os 2 lá congelados que a gente pode sim tirar antes desses 5 anos para implantar, tá? Para implantar, eles podem ser descongelados a qualquer momento. Depois dos 5 anos, que é a obrigatoriedade de ficar lá implantado, a gente pode ter algumas opções, tá? A gente pode deixar lá congelado a vida toda, ou depois de 5 anos a gente pode fazer uma doação desse blastocisto para casais que não conseguem engravidar. Ai, gente, é tão difícil isso. É tão difícil. A princípio, assim, essa opção pro meu marido nem tanto, tá? Mas pra mim essa opção está descartada, sabe? Para algumas pessoas pode passar por uma questão religiosa. Eu não acho que aquilo ali é uma vida. Pra mim aquilo eu não classifico como uma vida, tá? Mas é meu material genético, é material genético do meu marido. E eu não tenho como dizer que eu não quero que isso seja doado para uma pessoa da minha cidade ou do meu estado. Vai ser doado para quem tiver na fila de doação, entendeu? Então é complicado. Eu já tinha lido que alguns casos esse material genético pode ser disponibilizado para estudo, né? Pode ser doado para estudo. Não nos foi oferecida essa possibilidade. Eu não sei se é a clínica que nós optamos que não faz isso, ou se por uma questão de legislação brasileira que não pode, tá? Mas se nós não implantássemos, né, se nós não tentássemos uma nova gestação, essa seria a minha opção. Porque, como eu falei pra vocês, aquilo ali pra mim não é uma vida, nem pra mim, nem pro meu marido. E muito mais do que isso, para eu ter conseguido a minha gestação, que eu estou muito feliz nessa gestação, nessa porque é a primeira, né? Tô curtindo cada segundo dela. Porque eu só pude ter isso porque teve gente que disponibilizou material para estudo, né? Então eu penso nisso, de ajudar outros casais que tiverem também problemas de fertilidade a conseguir aí a sua gestação. Mas não tem essa opção, tá? Ou a gente deixa lá congelado, ou a gente implanta, ou a gente descarta, tá? Para nós que temos só 2 lá congelados, não parece ser uma grande questão, né? Porque nós pretendemos sim ter mais filhos, então a gente vai usar pelo menos um daqueles. Agora, e aqueles casais que ficam com material, um horror de material que tem 10, 12, 15 blastocistos? É uma situação bem complicada, né, gente? Que envolve uma série de questões que tem que ser muito pensadas, cada um com as suas crenças, que nem eu falei pra vocês. Pra mim não é uma vida. Se pra ti é uma... Se tu considera como uma vida, nossa, né? Tem todo o meu respeito. Não tô dizendo que a minha opinião é a certa, não. Mas mesmo eu não considerando uma vida, aquilo ali é um material genético meu, que eu não sei como é que eu reagiria se eu tivesse aí 12, 13, que fica praticamente inviável tu implantar todos esses 12, 13 blastocistos. Tu tem que pensar que cada blastocisto que tu implanta, ele pode gerar uma criança. Daí a minha pergunta é,
Tu tem condições de cuidar de 12, 13 crianças? Como é que teu corpo vai reagir aí? Vamos colocar 6 gestações de gêmeos, né? Que celular irritante, que não me obedece, que para de gravar. Se alguém souber como arrumar isso, por favor, porque eu já tentei e não consegui. Tá, obrigada. Então, isso são coisas que tem que ser pesadas, né? Se tu tem condições aí, físicas, psicológicas, financeiras, de criar aí 12, 13 crianças. Gente, é complicado, são questões éticas bem discutíveis, bem discutíveis. Então, pessoal, é isso, volta. Os nossos 2 blastocistos estão lá congelados. Tu paga uma taxa anual para mantê-los congelados, não é nenhum valor exorbitante, tá? E nós pretendemos ter mais filhos, sim, não sei quando, não sei em que momento, não sei nada disso. Antes vamos esperar o Pedro nascer para ver como é que a gente vai imergir aí nesse mundo dos filhos. E se tiver um desejo, se tiver condições, a gente pretende sim ter outros, tá bom? Então, curte aí o canal, compartilha e me fala mais se tu quer saber sobre o assunto pra gente ir conversando sempre, pra gente sempre ter muito material pra conversar, tá bom? A gente vai conversando sobre fertilização, então. Obrigada, beijos!